Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo Lições Fraternais, na leitura do livro Religião dos Espíritos. Hoje chegamos no capítulo 56, Ante o Além. Ante o Além faz referência à questão 182 do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver o que Emmanuel quer nos trazer com esse tema de hoje, Ante o Além. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos para especulares eventos, espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre, para a cura de moléstias dificilmente reversíveis. A revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além, para que, de manifesto, venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemo-nos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjeturemos quanto à perturbação de um hospital, incessantemente acometido de indicações extemporâneas, que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente, mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço à afeição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a composição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas, e um Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor que, sem ser médico, pôde ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremos-nos do Cristo, o Divino Mestre por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo, vive em sua época ao modo de homem normal e, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira no lenho áspero à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que te trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue além do sepulcro e que de todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Muito bem. Capítulo 56, Ante o Além. Questão 182 do Livro dos Espíritos, olha só. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral nos diferentes mundos? E a resposta? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Ponto final. A gente não fala que tem tempo certo para tudo, e a gente vem aprendendo o tempo, que o tempo nosso é um, o tempo de Deus é outro, não é verdade? E Jesus falou no Evangelho diversas vezes que muitas coisas não nos seriam reveladas,
Como assim muitas coisas não seriam reveladas? Porque não teríamos a capacidade da interpretação. Ué, mas não fala aqui que Deus nos capacitou com a inteligência? Sim. Mas não é uma inteligência ainda à altura da compreensão do Criador, de Deus. Porque muita coisa nós passamos, nós não compreendemos. Nós temos muitas dificuldades, é isso que ele vem falar. Nós temos muitas dificuldades, mas esse é o processo evolutivo. E aí ele deu o exemplo aqui da escola. E quando eu falo de exemplo de escola, eu gosto, porque fica fácil. Que a gente passou pela escola e aí a gente compreende mais fácil. Lembra lá da nossa alfabetização? Pensa que na primeira aula a professora mandou escrever o quê? Uma palavra difícil? Lógico que não. Ela começou demonstrando o quê? As palavras. Né? E antes das palavras, as letras, o som de cada uma, a soma de cada uma que formava, e assim a gente foi gradativamente aprendendo e compreendendo, ou seja, pela inteligência nossa, a gente foi absorvendo e guardando aquilo conosco. Da mesma maneira que falávamos há poucas semanas, acho que há 15 dias, falamos sobre o quê? Das ideias inatas, de vidas passadas, ou seja, aquele aprendizado ficou registrado em mim, da mesma maneira que a gente aprendeu a escrever, e a facilidade que temos hoje. Mas quando iniciamos era mais difícil. Então veja que muitas coisas não serão reveladas porque a gente não tem a compreensão. É a mesma coisa que pegar um aluno e dar um ditado para ele que ele não é alfabetizado ainda. Ele vai ficar sem entender. Ele vai ouvir, mas ele não vai saber como escrever. Ele não vai saber pôr no papel. Então, muitas das coisas, se nos fossem reveladas, como que nós interpretaríamos? Né? Semana passada falamos do sonambulismo, que achamos que é de uma maneira, mas vimos através da doutrina espírita que tem outro fundamento, tem outra explicação, é muito mais aprofundado, e temos muitas das vezes, é comum em temas como o sonambulismo da semana passada, uma certa dificuldade de absorver aquilo. Mas como pode? Por quê? Porque não nos é palpável, mas é compreensível, então nos é informado. É nessa relação que a gente vai aprendendo. É nesse dia a dia que a gente vai vivenciando e, por muitas das vezes, que aquela matéria de hoje, aquilo que conversamos hoje, possa não fazer sentido ou pode ficar ainda com dúvida, na sequência a gente vai vivenciar, a gente vai passar por aquilo, ou vai ter uma outra explicação, ou vai ter um outro livro que vai trazer, somar, e vai formando o quê? Um aprendizado. Então vai vendo. Eu costumo dizer também que a gente é muito prático e a gente é objetivo, só que nem sempre é assim, nem sempre pode ser assim. Deve ser, mas nem sempre. Uma criança tem fome, um recém-nascido tem fome. Se ele chora, ele está com fome. Então eu vou lá e dou um prato de comida para ele. Não, ele não tem capacidade de digerir aquilo. Futuramente terá, mas no atual estágio em que ele se encontra, ele não consegue. Ele não consegue. Ah, mas não é comida? É comida, mas ele não digere. Por quê? Não tem a dentição necessária, não aprendeu a engolir. Olha só. Então aqui é a mesma coisa que ele está nos falando aqui. Ele fala, se é possível conhecer exatamente o estado físico e moral. Ou seja, qual era a curiosidade de Allan Kardec? Ele queria saber como eram as outras existências em outros mundos, tanto físico e moral, como que se dava. E aí, que foi falado para ele? Que só pode responder de acordo com o adiantamento que nós nos encontramos. É sabido pela ciência que a ciência avança, a ciência estuda, a ciência vai em busca, através dos meios que dispõe, vai buscar essas respostas. E nós sabemos que já existem vidas em outros planetas, mas que são diferentes da nossa. E aí o Espiritismo que vem nos completar. Ou seja, a ciência ajuda a nós irmos aí compreendendo tudo isso. Então veja o Espiritismo, quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. E realmente, por qual razão o Criador teria feito um globo terrestre, a Terra, e outros 7 globos, simplesmente para deixá-los lá? Qual a razão disso? É lógico, a gente ainda não entende os outros tipos de vida que lá existem, mas no momento oportuno nós os compreenderemos. Talvez sejam formas de vidas mais sutis, onde o espírito somente exista, onde o espírito somente seja mais leve, como existem aqueles outros também em outras galáxias que existem, que a ciência já nos comprova, aqueles mais grosseiros, em mundos primitivos e assim por diante. Ou seja, no momento certo a gente vai aprendendo e vai montando esse grande quebra-cabeça que a gente tem das dúvidas, dos questionamentos, e tudo começa a fazer sentido. Mas é lógico que se tudo fosse nos informado agora, o que aconteceria?
perderia a razão, muitas coisas a gente não entenderia, faríamos a nossa própria justiça, faríamos a nossa própria interpretação, e de que maneira? Equivocada. Tanto é, e quantos amigos, você que é espírita já não fez, existe espírito mesmo? Então pede para ele os números, as dezenas lá que serão sorteadas na Loteria Federal, né? E por que realmente os espíritos não respondem isso? Eles não estão preocupados com a vida material nesse sentido. Não estão preocupados com a vida material nesse sentido. Eles estão preocupados com o quê? Com o aprendizado no sentido evolutivo. Aí sim, de compreensão. Aí eles podem nos ajudar, aí eles vão nos ajudar. E aí, de que maneira que eles vão nos ajudar? Vão nos intuindo, vão nos auxiliando. Por quê? O caminho que eu posso pedir a luz na minha estrada, mas quem vai ter que percorrê-la será eu mesmo. A sua estrada é você que vai ter que percorrer. É lógico que você não está desamparado, você pode pedir ajuda, e eles nos ajudam de que forma? Através daquelas ideias inatas que nós trazemos de vivências anteriores e que é a intuição dos nossos mentores, que também nos ajudam para que compreendamos, para que percebamos o bem do mal e que sigamos o bem dessa vez, que façamos o bem. É nesse sentido. Então, nem tudo nos é revelado por essa razão. Por falta de compreensão. A gente tem, se pegássemos uma escala, estamos muito mais próximos do lado, entre o lado animal e o lado angelical, estamos muito mais próximos desse nessa fase evolutiva que nos encontramos. Olha, temos dificuldade para lidar com os nossos sentimentos, temos ciúmes, temos raiva, temos inveja, não é? Então, por isso que a gente vem falando isso. Então, a cada momento a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E aquelas ideias inatas que vão vindo, a gente vai vendo que a gente pode ir além. Mas tudo no seu tempo, no tempo divino. E tudo conforme a nossa capacidade interpretativa. Porque, como eu disse, se recebêssemos tudo agora, muita coisa não faria sentido. Porque se uma fruta tem o tempo certo de amadurecimento, uma gestação tem o tempo certo da formação daquela criatura, nós também temos um momento certo de aprendizado. Por isso, então, nós vemos, como ele diz aqui, na ciência, através da medicina, muitas doenças que não têm cura, que a gente vê. E como pode? A medicina avança tanto, mas não tem cura. Porque não é o momento certo. Muitas doenças são expiação. Mas, Daniel, então Deus está querendo me provar, Deus está querendo me testar mesmo. Testar sim, punir não. Não leva para o lado punitivo. Há uma razão para tudo. E muitas coisas nos serão reveladas ainda. A gente está começando a aprender. Como vimos em poucas semanas aí, os jovens, somos jovens na matéria da espiritualidade, estamos conhecendo todo esse arcabouço, todo esse arsenal de aprendizado, e temos muito mais a aprender. Nós só começamos. Mas vamos adiante, sem esmorecer, porque jamais estamos desamparados. E aí, ante o além, a vida acaba, tudo cessa com a morte? A vida só vai até o túmulo? Ou ela continua além de lá e muito mais? Essa é a reflexão que fica aqui, esse é o muito que nós temos que aprender. A tecnologia, a ciência avança e muitas coisas são descobertas, como ele deu o exemplo aqui de Thomas Edison, que diante de tantas invenções, quantas delas ele não ficou se debruçando por um longo período até achar aquela que fazia mais sentido, até achar aquela que era mais racional, aquela que era mais lógica, e naquele momento funcionou e fez-se a luz que encontrou, fez acender a lâmpada, não é verdade? Ele é o criador da lâmpada. Então, é nesse sentido que a gente aos poucos vai aprendendo e assim a gente vai evoluindo. Semana que vem a gente se revê. Tenha uma boa semana, fique com Deus. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.